Graças e paz, meus irmãos. Quem fala é Carlos Oliveira. E nessa oportunidade nós estaremos iniciando essa live com o nosso amigo professor Gustavo. E nessa live nós iremos aproveitar a oportunidade da especialização do nosso amigo irmão Gustavo em traçar a importância de se estudar os textos da Bíblia na sua língua, no seu idioma original, e que com certeza traz uma grande riqueza na preparação de sermões, de estudos e, acima de tudo, numa melhor compreensão dos textos sagrados, né? Nós estamos aguardando aqui o nosso irmão Gustavo, que irá nos trazer um pouco proposto nesta oportunidade, e espero eu que seja de grande proveito a todos vocês que nos acompanham, todos os nossos alunos da STEC-REF, da Escola de Teologia Cristã Reformadores, e não somente da nossa escola, como também de outras escolas, de outras instituições que seguem a nossa escola, bem como de outros irmãos que já estudaram ou que estão estudando também a teologia, não somente em nossa escola, como também em outras instituições. Nós já fizemos aqui o convite para o nosso irmão Gustavo, estamos aguardando ele aceitar o convite. Até o momento ele não nos respondeu, não nos retornou aqui. Estamos aguardando aqui o nosso irmão Gustavo para participar dessa live. Irmão Gustavo, se estiver acompanhando aí, nos deixa aí uma palavra, uma mensagem. Eu já fiz o convite, estamos aqui aguardando o nosso irmão Gustavo para a gente ter início a essa live. Se você não é inscrito no nosso Instagram, não segue o nosso Instagram, é uma grande oportunidade também de você nos acompanhar e divulgar também o nosso Instagram para os seus contatos, essa live e outras tantas outras que nós iremos realizar. Irmão Gustavo, se estiver aí nos ouvindo, por favor, nos dá aqui uma posição para que a gente possa já ter a certeza de que você já vai se conectar com a gente aqui. O convite já foi feito, já foi lançado, nós estamos aguardando aqui o nosso amigo irmão Gustavo. Amém? Até o momento, nosso irmão não apareceu aqui. Estamos aguardando aqui o nosso irmão Gustavo. Se ele tiver algum problema, irmão Gustavo, eu estou sem o WhatsApp aqui no momento. Se tiver algum problema, nos deixe aqui no comentário para a gente poder saber se teve algum problema. Se houve algum problema, a gente poder... Vamos lá. Acho que agora deu certo. Vamos ver aqui. Nosso irmão Gustavo Adelino, professor lá do IBPEL. Aí, agora sim, chegou. Muito Opa! Você está me ouvindo bem? Perfeito, irmão Gustavo. Graça e paz, boa noite. Estamos ouvindo. Boa noite. Estamos ouvindo aqui muito bem, tá o áudio perfeito, imagem perfeita também. Estamos aqui ouvindo, é uma satisfação imensa ter aqui conosco você, que a gente há pouco tempo não se conhecia, a gente se conhece aí há poucos meses, né? Mas houve essa simpatia, esse interesse e claro,
vendo um pouco do seu currículo, dos seus estudos, do seu empenho, né, no estudo das Sagradas Letras, nós não perdemos a oportunidade de dar essa oportunidade para que você possa nos trazer um pouco, né, dessas informações referentes ao estudo dos textos originais. E é uma satisfação imensa, irmão Gustavo, tê-lo conosco. Sinta-se à vontade aí para nos trazer as considerações iniciais sobre você, sobre o seu trabalho, para que a gente aí possa iniciar essa live e esclarecer um pouco de um tema que para muitas pessoas pode parecer que não. Você ainda não se apresentou, sou eu que estou falando aqui, né? Mas para muitos cristãos, estudar teologia ainda é um tabu, para muitos. Quanto mais ainda estudar as línguas originais, esse tabu multiplica, né? Porque se tem uma coisa que o nosso adversário não quer que a gente conheça, né? E ter esse acesso aos textos originais fará com que aquilo que a gente já conhece seja potencializado e a gente consiga entender melhor ainda a mensagem de Deus, até porque, como nós conhecemos a palavra, e eu sempre gosto de dizer isso, são as Escrituras que testificam acerca da pessoa de Cristo. Então, quanto mais contato com ela, mais conhecemos a pessoa de Cristo. Então, Gustavo, se apresente aí para a gente, para todos que estão nos acompanhando nessa oportunidade. Primeiramente, quero agradecer ao senhor, Dr. Carlos Oliveira, pelo convite de estar aqui para a gente discutir sobre a importância do estudo das línguas originais. Eu fiquei muito feliz pelo convite quando o irmão falou comigo, porque realmente é um tabu. Por mais que a gente estude teologia, infelizmente ainda tem alguns reitores, alguns professores que eliminam completamente esse assunto. Inclusive, alguns institutos não têm dentro da sua grade curricular curso de grego, de hebraico e de exegese. Isso acaba limitando demais a compreensão do aluno com o estudo da palavra. Porque quando a gente estuda de forma mais aprofundada por meio do hebraico e o grego, até mesmo o aramaico, clareia a nossa mente. Mas antes da gente iniciar, para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Adelino, sou professor de teologia na Faculdade Teológica Betel desde 2023 e eu sou formado em teologia sistemática, mestrado em teologia sistemática, sou bacharel também em teologia, fiz hebraico, grego e aramaico pela Faculdade Uninter. Para quem não conhece, é Centro Universitário Internacional Uninter, é um palavrão. E lá eu também faço minha licenciatura em letras. Se Deus quiser, ano que vem, no finalzinho, eu já finalizo minha licenciatura em letras. Mas tanto hebraico, quanto aramaico, quanto grego são voltados aos estudos bíblicos, para quem não sabe fazer essa diferenciação. Depois a gente pode até comentar qual que é a diferença entre o hebraico, o aramaico e o grego antigo para as linguagens modernas. Perfeito. Realmente é um tabu, como eu falei, você endossou, é um tabu. Nós percebemos que uma questão importante, irmão Gustavo, professor Gustavo, que eu observo é que hoje, diferente dos tempos antigos, né, no período principalmente no período dos pais da igreja, no período da escolástica, depois com o período da reforma, onde o foco principal do cristianismo era o continente europeu, eram os países da Europa, e lá cresceu bastante, né? E a gente sabe e percebe que a influência do cristianismo na Europa é o que ditou o crescimento do cristianismo nos outros continentes, quando os europeus descobrem ou chegam às Américas, principalmente, nos Estados Unidos, depois no Brasil, com o forte empenho da Igreja Católica, quando chegaram aqui com os portugueses, enfim. Então nós percebemos que lá houve esse movimento, e eu digo até que os maiores avivamentos aconteceram lá, na Europa. Agora,
uma coisa que é interessante é que hoje nós não observamos isso no continente europeu. Nós percebemos no continente europeu uma miscigenação de povos, principalmente hoje, quando as religiões asiáticas e principalmente as religiões islâmicas, tanto dos radicais para os mais radicais, né? Porque o islamismo não tem o menos radical. Eles já começam com os radicais e vão para os super radicais. É incrível isso, né? E eles tentaram por muito tempo, dominar a Europa, principalmente com os turcos no período do Império Otomano, quando eles tentam, por meio da força, conquistar Jerusalém e, consequentemente, a Europa, tudo mais, não conseguiram, foram derrotados. Nós não estamos tratando aqui de história, mas veja bem onde eu quero chegar e você vai nos trazer isso já para a gente começar legal. E não houve, né, essa conquista dos otomanos lá no período mais antigo, mais medieval, resultando em várias cruzadas, enfim. E hoje nós vemos que esse mover islâmico hoje no continente europeu, ele está conseguindo penetrar não através da guerra, não através da força, não através do poder militar, mas sim através de uma ideologia, né? Então hoje nós percebemos que o esfriamento espiritual no continente europeu ele está cada vez mais assustador, maior, né? E nós percebemos que um continente de pessoas tão sábias, tão cultas, de músicas boas, de grandes artistas da música, da arte, da história, enfim, e hoje está cedendo, está sucumbindo a uma miscigenação de povos e que é ruim, né? Só que, quando a gente vem para, pelo menos o Brasil, e aí vamos entrar numa questão polêmica, quando a gente vem para o Brasil, a gente tem muita ideia do avivamento, do fervor, daquela coisa toda, e hoje o Brasil é um dos países que se tem mais cristãos no mundo. O México também é um dos países que mais cristãos se tem no mundo. E o interessante, Gustavo, é que são países do terceiro setor, né? Em termos de IDH, por exemplo, de Índice de Desenvolvimento Humano, são países que estão abaixo. Recentemente teve vários memes aí que o QI do brasileiro é menor que de um macaco, enfim, né? Recentemente teve muito nas redes sociais. E às vezes eu me preocupo porque, cara, se o evangelho cresceu tanto, então, no continente brasileiro, cresceu por quê? Porque houve realmente uma absorção da verdade, essa realmente é a verdade, queremos isso, ou porque o nível intelectual está tão inferior que qualquer coisa que muitos líderes por aí, a gente sabe que tem isso, lançam, as pessoas abraçam e se tornam pessoas cada vez mais místicas, se distanciando daquilo que é mais importante. Porque a recomendação da palavra é que devemos meditar nela dia e noite. Só que para que eu tenha isso, eu tenho que ter a capacidade e o interesse, até mesmo cultural, de ir em busca dessa verdade. Então, por ser um tabu, e pelo Brasil, o México que eu citei, e o incrível, são um dos países, por mais que tenha mais cristãos, são um dos países de índice de desenvolvimento humano baixo e um dos mais corruptos do mundo. É incrível, né? Então, se as pessoas não se dedicar e não tiver, e isso vale muito no seminário, você é professor de um, e citou muito bem a importância de ter na grade essas matérias, como que a gente consegue quebrar esse tabu e mostrar realmente que, primeiro, tem que se conhecer a palavra, e segundo, se conhecê-las nos textos originais, melhor ainda. Como que vencer essa barreira? Esteja à vontade aí para desenvolver sua tese sobre isso. Para a gente quebrar essa barreira, primeiramente a gente precisa colocar na cabeça do líder, do pastor, do presbítero, evangelista, diácono, quem seja quem for, a importância de entender que a Bíblia ela não foi escrita em português, para nós aqui do Brasil. Porque alguns termos da Bíblia em português é que a gente sabe que tradução é complicado, porque no original é uma coisa, quando a gente traduz, a gente não tem uma palavra específica para compreender ou trazer aquela clareza do original. O exemplo disso
é Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurado aquele que é pobre de espírito, ou depois, bem-aventurado aqueles que choram. Bem-aventurado, o que significa bem-aventurado? Para uma pessoa comum, bem-aventurado é o quê? Que está fazendo uma aventura? Que tem uma boa aventura? Ou alguns pastores pregam dizendo que bem-aventurado é aqueles que são felizes. Mas será que é isso mesmo? Ah, eu sou feliz porque eu choro amargamente pelo meu pecado e reconheço que Jesus é o meu Salvador? Será que não está limitando ou diminuindo um pouco um texto? Aí quando a gente vai para o grego e observa que bem-aventurados, que é plural no caso, até falei bem-aventurado, mas bem-aventurados, que é makarioi, não significa apenas aquele que é feliz, mas aquele que é supremamente abençoado no já, agora, por reconhecer que precisa desse Salvador, só que essa bem-aventurança ela vai ser completada no futuro. A ideia do ainda não. Então ali é um fator escatológico. E até então quem trabalha muito bem isso daí é Grant Osborne, no seu livro A Espiral Hermenêutica. Dentro Bom, da análise hermenêutica dele, ele faz essa citação. Eu falei, interessante, porque poucos hermeneutas utilizam-se da exegese. Porque parece que tem aquela rincha entre quem estuda hermenêutica e quem estuda exegese. Não. Uma matéria, uma ciência, teologia em si não é uma ciência, mas utilizamos de ciências para poder fundamentar a interpretação e a nossa base de fé. Mas tem essa batalha entre um e outro desnecessária, porque a hermenêutica precisa da exegese e a exegese precisa da hermenêutica. Se a gente utilizá-las de forma correta, a gente consegue chegar àquilo que João Calvino sempre enfatizou, quando ele estava naquele processo de reforma lá em Genebra, chegar naquilo que o autor quis dizer. Inclusive, teve muita base com o humanismo teológico do século XVI, depois teve uma decaída com o escolasticismo do século XVII. Mas a ênfase maior é essa. Se o líder ele tem essa compreensão de que ele precisa aprender, porque ele precisa trazer um alimento sólido para a igreja, pode ter certeza que a igreja ela vai ficar com mais vontade de aprender sobre a Bíblia, pode ter certeza que os seminários eles vão encher cada vez mais, e dentro do seminário as pessoas vão exigir, ok, quando que eu vou iniciar os meus estudos em hebraico? Quando que eu vou aprender de Aleph a Tav? Quando eu vou aprender sobre alfa, ômega? Como que eu vou conseguir colocar isso em prática? Pegar um texto da Bíblia no seu original e estudá-lo. Por isso que a importância de tudo isso é a gente entender que a Bíblia ela não foi escrita em português. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, algumas porções em aramaico, e o Novo Testamento por completo em grego koiné, que é o grego comum. você citou uma coisa interessante aqui, Gustavo, sobre a questão da bem-aventurança. E assim, eu não costumo fazer script, até porque eu já participei de muitos debates e tudo mais, mas eu não sou muito fã de debate, porque assim, a gente não precisa ter cabelos brancos para definir algumas coisas, não é? Em nossa vida. E esse termo de construir pontes, para mim, é um ensaio que se aproxima do ecumenismo. A partir do momento que eu tenho uma condição de defender uma tese que eu creio, eu não posso me debruçar para agradar outrem quanto àquilo que esse outrem acredita. Tenho que respeitar, né? Até porque na teologia a gente sabe que tem muitas matérias que não são fechadas. Se nós falarmos de escatologia que você citou, por exemplo, a Bíblia ela vai te dar, dependendo da sua interpretação, não vou dizer da tradução, da interpretação, ela vai te dar uma ideia de que Cristo ele arrebata a sua igreja, é um arrebatamento secreto. Se a gente seguir uma outra linha de raciocínio, a gente vai ver que arrebatamento secreto não existe coisa nenhuma, né? Outros vão dizer que não, a igreja não vai passar na grande tribulação. Outros vão chegar e falar, opa, peraí, a igreja vai passar. São assuntos que não são fechados. Você consegue enxergar ambas as teses no texto bíblico, né? E eu acredito e defendo a tese também de que até mesmo nos textos originais, até mesmo pela escrita dos primeiros escritores,
nós percebemos que nem eles foram conclusivos quanto a isso. Existe uma crítica, por exemplo, em Paulo, principalmente na segunda carta aos Tessalonicenses, e eu costumo dizer que Paulo dá um tiro no pé, porque ele mesmo entendia que Cristo viria naquele período e não veio, né? Então você percebe que nem eles mesmos eram conclusivos em tudo. E as pessoas querem que as suas teses sejam as teses conclusivas. Eu creio que o Espírito Santo ainda se manifesta. Não, eu não creio. A Bíblia vai te mostrar, né, as ideias, e cabe você chegar a uma conclusão através do seu estudo, da sua análise, respeitando, claro, as opiniões dos outros. Mas você falou uma coisa da bem-aventurança, por exemplo, e eu confirmo isso que você diz, e realmente é isso, né? E por isso que é muito esclarecedor isso. Porque se nós olharmos, você falou assim que as pessoas, alguns pastores, eles erram nas bem-aventuranças ali, né? E também eles erram muito, né, na questão do Salmo 1. Porque você foi brilhante na sua análise de que as bem-aventuranças é um indicativo de futuro ali. Nas bem-aventuranças é um indicativo de futuro. É uma situação de momento, mas um indicativo de futuro. A mesma coisa, Salmo 1, escrito por Davi. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Aí a pessoa ela vai chegar numa conclusão para ela, o pregador, o pastor, vai interpretar, olha, aquele que não se senta é bem-aventurado, aquele que não participa com escarnecedores é bem-aventurado. Nada a ver, isso não está dizendo ao salmista Davi. O salmista Davi, ele está falando bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele está apontando para Cristo, ou seja, Cristo, o bem-aventurado, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta com os escarnecedores, ou seja, é um indicativo. Então as pessoas, numa simples palavrinha, percebam vocês que estão nos assistindo, numa simples palavrinha, bem-aventurado, você já observa quantas pessoas não erraram nas suas pregações. Quando não se conhece, tudo bem, um dia eu não conhecia, mas a partir do momento que você tem condição de conhecer e não conhece, eu costumo dizer que é como aquele registrado no livro do profeta Ezequiel, né? Que se você, me corrija se eu estiver errado, que se você sabe, eu vou usar palavras minhas, que algo de mal vai acontecer a alguém, não avisa esse alguém, o sangue será cobrado de você. Ou seja, a partir do momento que eu sei que tem condição de estudar, que eu sei que tem condição de aprender, que eu sei que tem condição de saber a verdade e não vou e não faço, eu estou errando. Eu estou sendo falho, né? Então, sua análise foi brilhante. Agora, uma questão importante também, e você esteja à vontade para falar, pode falar à vontade, que senão eu falo demais, viu? Uma questão importante, você falou aí de Calvino, né? E eu, como... Eu não vou dizer que sou calvinista, mas eu eu entendo que as interpretações de Calvino, elas são mais acertadas. Eu não estou dizendo que é a correta em alguns pontos, é o mais acertado. Se nós olharmos Jacó Arminius, tem coisas certas, que foi bem elaborada. Os remonstrantes também, até porque se nós enxergarmos a remonstrância no período lá do Sínodo de Dort, que foi considerado heresia, eles foram considerados heresias. Existe um álibi para eles terem sido considerados hereges, é que a mesa diretora que compunha o julgamento eram todos calvinistas. Então, evidentemente, né, não, vou considerar heresia. O arminianismo estava crescendo na Europa, a gente tem que quebrar isso aí, vamos acabar com isso aí, vamos considerar heresia, ponto. Não é o caso, não estou dizendo que aconteceu isso, mas pode ter acontecido, né? Do mesmo modo, tantos outros intérpretes. Mas uma questão importante, né? E isso é uma questão de alguns pastores, alguns líderes, alguns seminaristas, alguns diretores, enfim. Você falou de Calvino, eu lembro de Martinho Lutero, de uma afirmação que ele fez, que é a seguinte: ele um dia fez uma afirmação justamente sobre isso, né? Que por mais que a palavra de Deus foi nos trazida, foi nos dada através do Espírito, o que diria então conhecê-la também através dos seus idiomas? Não sei se você conhece essa frase. Martinho Lutero um dia disse isso. Por mais que ela nos foi trazida pelo Espírito Santo, imagine então, além de ser trazida pelo Espírito Santo, nós a conhecemos no seu idioma. Então, assim, o que você me diz com relação a essa questão de muitas pessoas ainda
trazerem essa ideia de revelação, de um super novo evangelho, de que a interpretação que ela dá é a correta, mas é uma pessoa que não se dedicou justamente com base naquilo que nós falamos aqui, né? De quebrar esse tabu e dedicar-se ao estudo das línguas originais. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco de algumas particularidades. Assim, a pessoa que acredita nas profecias atuais, nos dons atuais, ela tem que tomar muito cuidado entre aquilo que a Bíblia diz e aquilo que foi revelado. Por quê? Porque as pessoas, elas estão se convertendo não por meio de uma conversão mesmo do próprio Espírito Santo, mas sim porque ela está passando uma necessidade na vida, algum problema, e acabou tocando no emocional dela, aquela pregação, aquela profecia, a pessoa acabou achando conveniente e assim participando da igreja, da religião. Só que quando ela entra nessa igreja, participa certinho e se torna membro, ela não busca o aprofundamento da Bíblia, que é o quê? Você conhecer o seu próprio Deus. Quando ocorre isso, a pessoa acaba criando o quê? Um Deus, segundo a imaginação dela, e se ela não tomar cuidado, aos domingos, como diz Paul Washer, a pessoa comete a maior idolatria, que é adorar esse Deus que ela criou na própria imaginação, na própria cabeça, quebrando o primeiro mandamento. Então, o que acontece? A gente precisa se aprofundar nos estudos das línguas originais para separar essa ideia. Olha, realmente, o que é do cânon é do cânon. 66 livros, mais de 31 mil versículos, e é isso aqui que é a revelação especial do próprio Deus para nós. Como alguns teólogos dizem, a carta de amor dada ao ser humano por meio do seu próprio Deus, por meio de Deus. E se a pessoa ela sabe fazer essa diferença entre aquilo que é canonizado para o que temos de profecia atualmente, ela não vai cair em engano. Porque tem uma frase interessante do Wayne Grudem na sua teologia sistemática, que ele trabalha exatamente assim. Tem uma diferença entre aquilo que Deus passa para a pessoa, aquilo que a pessoa entende, e aquilo que a pessoa vai passar para o ouvinte e aquilo que o ouvinte entendeu. Nesse processo inteiro, entre Deus, a pessoa entender e assim vai, tem muita adulteração. Então tem que tomar cuidado. Porque ali pode ter sim a palavra de Deus sendo falada, mas não a palavra de Deus canonizada que já fechou e é isso aqui, pronto, acabou. Mas sim algo que a pessoa precisava ouvir do próprio Deus. Ela consegue caminhar entre a revelação especial de Deus e as profecias atuais. Eu digo isso não como uma pessoa que é continuista, porque eu sou presbiteriano. Aí já sabe a carga, né? Eu sou batista e sou continuista. Grudem é batista e é continuista, né? Eu acredito sim na continuidade dos dons. Enfim, se você observar, a maioria dos meus livros você conhece esse símbolo, né? Então, por ser presbiteriano, você sabe muito bem a origem, né? Entendo que o calvinismo é mais alinhado com aquilo que a palavra de Deus nos diz. Agora, você tocou um ponto interessante com relação à questão do que foi canonizado e daquilo que pode ser adulterado, né? Você acredita, professor Gustavo, que depois você vai nos dar alguns conselhos para quem quer iniciar, vai apresentar um pouco mais do seu projeto. Você acredita, isso é uma questão pessoal, tá? Eu tenho a minha opinião sobre, né? Eu posso falar como um cristão, eu posso falar como um teólogo. Te digo que a resposta não será a mesma. Como cristão eu vou falar uma coisa, como teólogo eu vou falar, peraí, não é bem por aí. Enfim, mas você acredita que essa questão que você colocou inteligentemente no início, dessa questão de palavras que não se encaixam no momento de tradução. Se você for pegar esse livro aqui, por exemplo, né, essa coleção, você vai observar quão complexo é essa questão de transliteração, de qual palavra vai se encaixar ou não. E, claro,
né? E se a gente for espiritualizar a Septuaginta, como que se deu o processo, o que foi necessário, e Martim Lutero, depois, mais de 1500 anos depois, não queria colocar o livro de Tiago, tirou outros, no final ele colocou e tudo mais. Aquela coisa toda, né? A credibilidade nas traduções que nós temos hoje, até porque os textos antigos nunca foram descobertos, o que nós temos são cópias de cópias de cópias de cópias de cópias de cópias. Você não acha? Eu quero que você seja sincero, isso não vai, né, se comprometer com a resposta. Eu tenho a minha. Sim. Nós cremos a palavra de Deus, revelada, show de bola. Mas o que a gente tem, será que é realmente essa palavra de Deus inalterada e revelada? Eu não estou dizendo a palavra de Deus, nós cremos, ela é revelada, Deus revelou ao homem. O que eu quero dizer é, o que nós temos hoje, é essa mesma palavra? Por mais que a gente tenha essa dificuldade na hora de traduzir um texto, porque a gente está falando de um texto de 5.000 anos atrás, de uma língua que é morta, que a gramática é totalmente diferente, que o vocabulário também é diferente, mesmo assim se preserva a palavra de Deus. Eu acredito sim que a Bíblia, por inteira, ela é inerrante, inefável e é a palavra de Deus. Ah, Gustavo, mas tem algumas contradições. Gênesis 6,6 vai dizer que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Aí você vai no hebraico, aí vê que arrepender-se ali é Deus ficar desgostoso da atitude do homem. Porque senão entraria em contradição com Jeremias e também, se não me falha a memória, Samuel relata alguma coisa do gênero, que Deus não é homem para que minta, nem homem para que se arrependa. Então, o contexto é diferente, basta a gente analisar diretamente na língua original para compreender essas discrepâncias, entre aspas. E com base naquilo que você diz acreditar, que se mantém essa inspiração, ela se mantém, você acredita, porque veja bem, é por isso que é complicado. Depois eu vou sair, prometo que eu vou sair desse assunto. Mas pode continuar. Você não acredita, principalmente no período, vamos colocar aí de 330, 340 da nossa era, quando a Roma aceita, entre aspas, o cristianismo, abre as portas para o cristianismo, e aí vem toda uma inserção do latim, a monopolização do texto bíblico em latim, porque monopolizou, e só depois do advento da reforma que a gente teve a oportunidade de outras traduções, mas até então o latim ele se apropriou do texto e conhecido, inclusive tem um livro de história do cristianismo da CPAD que é muito bom, que eles dão o nome desse período, né, da era 500 ao ano 1000 de 500, o ano 500 ao ano 1000, como conhecido como a meia-noite da igreja. Acredito que você já deve ter ouvido já esse termo, a meia-noite da igreja, né, onde a igreja católica ela aderiu a vários modelos, a pornocracia, a simonia, que era a compra de cargos, que não mudou, que até hoje existe, só mudou o nome, porque a simonia existe até hoje, coisa que a gente não ouve por aí nas igrejas, mas simonia existe até hoje, só mudou de nome, mas existe, né? Que eram as compras de cargo, enfim, uma série de fatores. Você não acredita que esses estudiosos, eles não teriam a atitude de manipular o texto para benefício da igreja, para benefício daquilo que a igreja entendia que era melhor para ela como instituição? Isso aconteceu antes mesmo da Igreja Católica ser fundada. Se a gente estudar crítica textual, ver toda aquela ideia do aparato crítico das Bíblias da Sociedade Bíblica do Brasil, a gente vai ver inúmeras variações. Um exemplo disso, a gente tem um exemplo bem tranquilo, que não vai alterar muito o sentido do texto, é a ideia. É mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico no reino dos céus. Tem manuscrito que no lugar de camelo é nó. É verdade. Ou a gente pega Realmente. que é camelon, camelo, e nó é camilon. Por conta da diferença do epsilon para o iota, houve uma tradução diferente. Mas a gente pega, por exemplo, o final longo de Marcos,
que em alguns manuscritos não aparece, Sim, ou o anjo de Betesda, que se não me falha a memória, João capítulo 5. sim. Apocalipse mesmo está cheio de variantes textuais. Então, assim, realmente, a gente tem essa complicação na hora de acreditar, mas será mesmo que não houve adulteração? Sim, realmente, houve adulteração durante a história da igreja, mas a gente teve muitos eruditos, homens que acho que a mão estava com a tendinite desse tamanho, copiando lá, fazendo certinho para poder deixar a ortodoxia bem firmada, bem fundamentada. Bem Porque pura. senão, Não, é porque isso é interessante a gente falar justamente para quebrar essa dificuldade, esse tabu. Porque, como a gente bem disse no início, muitas pessoas ainda enxergam a teologia como algo que vai esfriar o espírito, vai matar o espírito. Ah, a letra mata. Outro texto extremamente mal interpretado, né? E ainda mais no que diz respeito ao estudo das línguas originais, do grego, do hebraico, do aramaico, enfim, né? E, e, e embora tenha alguns que vão até muito antes disso, né? Os textos masoréticos, aquelas coisas todas, pessoas que realmente querem aprender e vão, se debruçam, é a área da pessoa, ela se especializa, show de bola. Mas, enfim, a questão de você como um professor da área, vive a área o dia a dia, o que você diria para a gente, professor Gustavo, para quem não tem acesso, ou tem acesso, mas não faz, não vai, não tem interesse? O que você diria para essas pessoas? Qual conselho você diria para essas pessoas? Ou como essas pessoas poderiam iniciar ao estudo das línguas originais? Por exemplo, comprar uma Bíblia com o texto português e o hebraico, por exemplo. Vou comprar o Antigo Testamento português e hebraico. Vou comprar o Novo Testamento português e grego. Como que você indicaria para quem quer iniciar nesse estudo, nessa formação, e não para viver dela diretamente, mas para justamente ter mais acesso de conhecimento e ter uma firmeza maior naquilo que crê, defender com mais propriedade aquilo que crê? Que conselho você daria? primeiramente, aconselharia estudar português, porque não adianta nada saber hebraico, latim, garítico, qualquer outra língua fenícia, sem saber o belo e bom português. Porque sem o português, a gente não vai conseguir avançar. Como que eu vou estudar o que que é um tronco kal do hebraico, que é uma ação simples realizada pelo verbo, sendo que eu no português não sei o que que é um verbo? Como eu vou fazer uma conjugação no caso genitivo do grego, sendo que nem sequer eu sei o que significa posse em português? Assim sucessivamente, qualquer outra língua. Por isso, o primeiro conselho é estude português. Quando você souber pelo menos o básico, inclusive a gente tem inúmeras gramáticas boas, tem a gramática normativa do Rocha Lima, tem a gramática contemporânea do Celso Cunha, tem Evanildo Bechara, tem Marcos Gabno, Bagno, tem o Celso Segala, quer dizer, Segala só. E quando a pessoa ela pegar esse conhecimento básico, aí sim ela se introduz dentro dessas línguas, porque vai ficar mais fácil dela aprender. Porque a pessoa, quando ela inicia hebraico, ela não sabe português. Por isso que ela entra em choque. Meu Deus do céu, como assim escreve da direita para a esquerda? Como assim? Esse ponto aqui é diacrítico, é massorético, é vocálico? Como que funciona? Ué, como que eu vou escrever da esquerda para a direita no grego? Mas como se escreve revelação em grego? Revelação em grego é a mesma coisa de revelação em português? A pessoa tenta colocar as mesmas letrinhas do grego em português, aí não dá certo. Porque revelação em grego é apocalipse. Até a pessoa ganhar essa intimidade com essas línguas, ela precisa primeiro ter essa base. Quando ela tem essa base, inicia hebraico, ela primeiro pode comprar uma gramática inicial. Um exemplo disso é Noções do Hebraico Bíblico, pela editora Vida Nova, que é do autor Paulo Mendes, uma gramática excelente, tem 192 páginas, é bem fininha, muito boa. Ela compra uma Bíblia interlinear hebraica. Se ela não tiver condições, ela pode muito bem acessar um site chamado Hebraico Pro, do Samuel Monteiro. Lá tem tanto
o texto mesmo hebraico, quanto a transliteração embaixo com a tradução. Assim ajuda o aluno a poder se familiarizar melhor com o hebraico. Da mesma forma, tem algumas coisas em aramaico que o Samuel Monteiro disponibiliza no Hebraico Pro. Um site totalmente gratuito, inclusive tem dicionários. E o mais famoso é o Strong, que ele usa. Com certeza tem que comprar léxico. Não adianta, gente. Tem que investir em léxico. É caro, é caro. É quase 10, 15% do salário, mas tem que comprar. Tem do William Holiday, tem aquele do Benjamin Davidson, que é muito bom, que envolve o hebraico e também o aramaico caldaico, que é muito bom, entre outros do hebraico. Em grego é a mesma coisa, gente. Tem um site chamado Bible Hub, que você pode fazer a mesma coisa do site do Hebraico Pro. Lá tem inúmeras versões do grego. Lá também tem comentários, tem dicionários, tem tudo que você precisa. Mas se caso você tiver um dinheirinho, compre Interlinear Grego, tanto da Sociedade Bíblica do Brasil, quanto da editora Cultura Cristã. Inclusive, acho que a Vida Nova também tem uma Bíblia grega, que é uma bem fininha. Então, assim, ferramentas a gente tem. Mas primeiro vamos começar pela base. Vamos iniciar aqui. Vamos entender como funciona o português, sua construção gramatical. Quando a gente entender a construção gramatical da língua portuguesa, a gente vai avançando. Porque é um estudo que nunca para. Não adianta. Se você parar, você vai esquecer. E essa é a dica que eu dou, tanto em sala de aula quanto no meu cursinho. E você acha, professor Gustavo, que é possível, vamos supor, a pessoa ela tem condição de comprar os livros e tudo mais, ou não tem? Vamos colocar um cenário aqui, a pessoa não tem condição de comprar os livros, ela consegue acessar, ela tem algum material razoável. Você acredita que é possível aprender essas línguas? Porque, como você falou, é igual matemática, né? Eu, antigamente, eu gostava demais de matemática, gosto ainda, mas estou enferrujado, não pratico. Então, você acaba, você perde. Então, assim, você olhava uma equação, você se assustava com aquilo. E é simples, é tão simples, é só prestar atenção que é simples, mas você se assusta, o primeiro impacto. É a mesma coisa como você disse, a pessoa vai pegar um texto grego, o hebraico, ela vai olhar aquilo ali e falar, meu Deus, o que significa isso? Ela se assusta, o impacto é muito forte, é muito grande. Eu confesso para você que não sou nenhum expert, mas quando eu vou fazer um sermão, eu procuro me atentar aos textos originais, mas eu não domino 100%, eu não vou falar com você aqui fluentemente, né? Jamais, nesse momento, eu não tenho essa condição. Mas você acha que é possível uma pessoa aprender, desenvolver tanto o hebraico como o grego? Depois até que gostaria de saber de você qual que é mais fácil, se é que tem mais fácil. Mas é possível uma pessoa aprender de forma autodidata, comprando livros, acessando sites, ou você entende que é necessário, é importante a prática e a pessoa ela tem que investir como se fosse realmente uma faculdade, algo paralelo mesmo, e ela tem que investir tempo, não só leitura, até porque para ela ler ela vai precisar ouvir, ela tem que entender a fonética daquilo ali para poder discursar, tratar e falar sobre. Você acha que é possível, professor Gustavo, a pessoa aprender? E da sua opinião, qual que você indicaria para a pessoa iniciar e por quê? E qual seria o mais fácil? Tem como sim a pessoa aprender de forma autodidata. Inclusive eu sou uma pessoa que aprendi não só essas línguas, mas aprendi outras também. Copta, russo, alemão, francês, a gente vai aprendendo. Porque você precisa de foco, determinação. Todo dia um pouquinho, você vai conseguir. Chega uma hora que vai entrar na sua cabeça e vai ficar tudo mais fácil. Só que precisa ter tempo. Se a pessoa não tem tempo, se a pessoa ela não tem tanta vontade, ela não vai conseguir aprender, vai ficar apenas nos ouvidos, não vai entrar no cérebro. Agora, obviamente, se você estudar junto com o professor, de certa forma fica mais fácil, porque você vai ver na prática. Não é todo mundo que consegue absorver um conteúdo de forma tão teórica assim por meio de leitura. Mas quando ela juntar a teoria, que é essa ideia autodidata, mais assistir uma aula presencial, ou até mesmo no YouTube, vai ajudar mais. Porque daí envolve a questão da pronúncia. Legal, isso aqui é alfa, mas é alfa mesmo ou é alfa? É beta mesmo ou é beta? Aí tem
as diferenças. Ah, mas é o ômega ou é omega? Como que funciona? Por que que é zeta e aqui é zeta? Por que que é feta e aqui é teta? Da mesma forma no hebraico. A gente tem essas diferenças de pronúncias. Quando tem um professor, fica mais fácil de fazer a pergunta e ele te auxiliar. Por isso que eu vejo que as duas formas são boas. Eu vejo que tem que ter realmente esse lado do autodidatismo junto com a questão de você depois, com o tempo, se tiver dinheiro e tempo, fazer um cursinho, seja numa universidade, ou no seminário, ou um curso à parte. É isso. E a outra pergunta foi sobre qual iniciar entre Isso. grego e hebraico. Olha, para não assustar tanto o grego, para Você acha que o grego, não assustar tanto o você acha que grego. o grego É, seria a porta de acesso para outras línguas mais complexas? Até porque você acredita que, por ser uma língua mais, não que ela seja, mas por estar mais próxima da, 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 do Ocidente, por exemplo, né? Porque você pega o hebraico, é uma língua completamente oriental, né? Então você tem o grego, que você falou que domina um pouco do russo, o idioma russo, por exemplo, e tem sua origem desse grego aí, né? Então, tem lá, as letrinhas são tanto diferentes, mas não são tão difíceis de assimilar, né? Embora tenha uma lá que parece o P, mas não é um P, né? Às vezes as pessoas confundem. Mas você acha que por conta dessa maior proximidade com as línguas ocidentais, contribui para ser uma língua mais fácil de aprender? Ou também pelo fato do hebraico ter uma origem muito, muito, muito remota? E se a gente for hebraico, como você falou, o hebraico lá de trás não é o hebraico de hoje. E o hebraico lá de trás não é o hebraico lá de trás, é o hebraico lá de trás ainda. Você é o percebe? paleo-hebraico. Exatamente. Então você percebe que o Paleo-hebraico. negócio é muito complicado, né? Você acredita que isso influencia bastante nessa questão? Influencia porque o grego, por mais que ele seja uma língua ocidental, ele participa da mesma origem indo-europeia e o português vem junto. Sim. Então, se você aprende grego, você consegue aprender sânscrito, você consegue aprender russo, alemão, turco, inglês, o próprio português. Por quê? A forma de estrutura gramatical é muito parecida uma com a outra. Muda pouquinha coisa. Obviamente, os caracteres de cada língua são totalmente diferentes. Mas não é uma coisa fora da caixinha. Ah, você vê o alfa lá, você vai entender. Isso aqui é um A. Sim. Você vai ver o beta, é um B. Quando chegar no Rho, que parece um P, pode ter essa confusão. Mas assim, é exceção da regra. É exceção, né? É, Agora, o interessante você está citando coisas legais aí, e aguçando, né, realmente o interesse das pessoas. Depois você vai deixar aqui para a gente, que você tem um curso, tudo certinho, você vai passar aqui para a gente vai colocar, disponibilizar essa live no nosso canal no YouTube para os nossos alunos. Embora, repetindo, o professor Gustavo é professor do IBETEL, que é um instituto aí que já tem de muitos anos, o pastor Vicente, que é o diretor, eu conheço desde 2005, tive a oportunidade de conhecê-lo, o pastor Vicente, e, e nós estamos aqui numa outra escola, né? E tanto para nós, né, como para os alunos do IBETEL e para outros também, que vão acompanhar a gente, não só por aqui, como também no YouTube, com certeza pode se interessar e aguçar essa vontade, né? Porque é importante isso, é muito necessário. Agora, essa questão do grego, você entender que esse seria o ideal para a pessoa não assustar tanto naquele momento, aquele impacto, né? E, e, e ela poder, a partir dali, sendo inserida de forma natural nos demais idiomas, como você citou vários idiomas aí, que são importantes. Agora, uma coisa que eu pensei aqui, que você falou que muitos de nós que estudamos as línguas originais, não só a língua original, inglês mesmo, que todo mundo vai aprender, as pessoas elas focam muito na palavra em si. Mas aí é a minha pergunta. Você disse, inicialmente, vamos pelo grego, ok. Você disse que é possível sim a pessoa aprender de forma autodidata, mas se tiver um professor, melhor. Você citou
citou aí algumas possibilidades, sites que também dão essa condição. Agora, tendo tudo isso, eu observo que você traz para a gente aqui o que de fato é o X da questão para aprender. Não somente essas línguas, eu falo de todas, que é a questão gramatical. Né? Porque a gente pega muito na palavra, do texto ali. Só que, pelo menos para mim, escolas de inglês, por exemplo, eles têm a sua metodologia, os seus métodos. O inglês não é um idioma difícil de se aprender. A questão é que existem métodos, esses métodos, algumas pessoas dominam os métodos, esses métodos, que ao passar esses métodos para as demais pessoas, se torna fácil. É como a matemática, tem uma equação, mas existe um método para resolver aquela equação. Quando você tem a fórmula, você resolve. Tendo a fórmula, você resolve qualquer equação. É a mesma coisa o idioma. Você tendo a fórmula, você aprende qualquer idioma. O problema é que as escolas não passam essa fórmula. E se passam, passam errado. E quando passam errado, passam por quê? Porque quanto mais tempo o aluno está na sala de aula, mais mensalidade. Então, eles não passam essa fórmula. Eu percebo que existe uma fórmula que faz com que seja mais fácil, mais possível e mais acessível você aprender. Você falou uma questão da gramática e por isso que me surgiu. Você acha, você acredita, e se você quiser falar pra gente que sim ou não, aí fica a seu critério. Se você falar, e tem uma outra coisa, mas a outra coisa a gente pode falar numa outra oportunidade, fica à vontade. Mas você acredita que a fórmula, não somente para hebraico, grego, aramaico, mas para outras línguas, seja a gramática? Por exemplo, quando eu vejo o texto, ou quando eu ouço, ele fica no ouvido. Mas quando eu pego a gramática, ele entra no cérebro. Seria o entendimento da gramática a chave para aprender qualquer idioma? Não necessariamente, depende muito. Nesse caso das línguas bíblicas, obviamente a gente fica mais preso na questão gramatical. Agora, se fosse comparar com línguas modernas, como o inglês, a gramática não é a mais importante, e sim o aprendizado da tradução, que fica mais fácil porque você quer conversar. No caso bíblico, como ninguém mais fala essa língua, a questão da gramática, ela ajuda o entendimento, mas a pessoa tem que ir ponto a ponto. Entender como que funciona a morfologia, a sintaxe. Hoje eu vou aprender morfologia. Legal, aprendi substantivo, aprendi adjetivo, aprendi um verbo e assim vai. Quando ela entender isso de forma bem resumida, ela parte para a sintaxe. Legal, vou descobrir o sujeito, vou saber o que é um advérbio, adjunto adnominal e assim vai. Se ela pegar de pouco em pouco, ela vai compreender o texto. Por quê? Porque ela vai ver a palavra lá. Um exemplo, Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio. Está no texto lá, Bereshit. Legal, Bereshit, se pegar em qualquer dicionário léxico, sempre vão remontar a questão no princípio. Mas por que no princípio? Aí ela vai na gramática e vai ver. Olha que interessante. O B é uma preposição. Mas o que é uma preposição? Aí ela busca lá o significado. Legal, descobri uma preposição. Mas significa em ou no? Porque tem um debate, né? É no princípio, em princípio, quando em princípio. A pessoa vai perceber. Legal. O B significa em. Olha lá onde eu vou chegar. Mas o ba é no. Então seria Bareshit ou Bereshit? Não, mas calma lá, anota uma informação. Reshit, o radical é resh. E a gente tem as formas aramaicas também, de rosh, que significa a mesma coisa. O cabeça, aquele que está na frente, aquele que é o primeiro. Interessante, o radical é a mesma coisa. Então, o sufixo não vai alterar muito. Mas se eu juntar be, reshit, eu tenho um advérbio de tempo. Não é uma conjunção temporal. Por quê? Porque se fosse uma conjunção temporal, seria quando. Sim. Mas é um advérbio de tempo, princípio. Mas não teve aquela complicação entre o em e o no? Tem, mas e o contexto? Bereshit
bara, bara, criou. Elohim, Deus. Et Hashamai vet haaretz, os céus e a terra. Se juntar tudo e analisar palavra por palavra, por mais que seja Bereshit, eu posso traduzir como no princípio. Porque a ideia ali é trazer o quê? Antes da criação, Deus fez o tempo a partir do bará, do nada. Que é um verbo. Pode continuar. Existe uma tese, você citou, eu não vou dizer que está errado, não sei você, mas tanto em como no, para mim, se adequam. Existe uma linha muito interessante, aí não é nem tanta questão de idiomas, mas uma questão de teologia, né? De que quando eu uso, no caso, o em um princípio, ele dá uma conotação de que em um determinado princípio específico, ou seja, já havia algo, e nesse princípio, em um princípio, ou seja, em um começo, Deus criou. Ou seja, como dá um indicativo, segundo a tese de alguns, de uma nova criação, que houve uma criação, essa criação ela se corrompeu. Eles usam muito aquela tese do Gênesis 1:1, 1:2, né? Aquele intervalo entre um versículo e outro, de que houve um princípio, esse princípio não saiu muito legal, não foi muito bom, né? E em um princípio, ou seja, dentro de algo que se formou, Deus cria algo melhor, o que nós, se é que podemos dizer, vivemos hoje, né? Se é que é tão melhor assim, não podemos afirmar, né? Eu costumo dizer com a minha esposa, você já ouviu isso? E eu falo isso mais em seminário, na pregação tem coisas que a gente não pode falar, né? Pessoas falam muito disso, né? De a gente ter que interpretar a Bíblia a partir de Cristo. Tudo bem, tá certo, legal, a partir de Cristo nós interpretamos. Eu, como sou meio doido, eu costumo dizer o seguinte, ó, a gente tem que interpretar a Bíblia da seguinte forma. A gente tem que interpretar tudo com relação à Bíblia nos diz a questão das relações humanas antes da queda, depois da queda. Antes da queda é uma situação, depois da queda, um negócio. Então a gente tem uma ideia, uma visão de mundo antes e uma visão de mundo completamente diferente do depois. Claro, não vamos entrar no mérito, outro dia a gente pode falar sobre isso, porque vai envolver muitas outras coisas, né? Mas essa ideia de Enô traz um pouco essa questão. Agora, se de algum modo é possível, podemos assim dizer, de a pessoa ela entender, suponhamos que seja correto, que houve um princípio, não vamos entrar nessa questão de criação, mas se houve um princípio, ou dentro desse algo já existente Deus criou, se não foi uma criação de fato ex nihilo, ou se foi, enfim. Você acha que é um tanto perigoso? Porque, veja bem, a maioria das Bíblias, por mais que seja uma palavra pequenininha, a maioria das Bíblias, na nossa tradução, é no princípio. Mas tem Bíblia, eu tenho, inclusive, que é em um princípio. Você acha que, para mim, está ok, mas você acha que está correto, está certo? Você tem uma ideia mais melhor do que eu, formada, com relação ao mais adequado para se usar logo no primeiro versículo da Bíblia? Não vejo que é correto porque, por mais que não esteja ali um artigo definindo a ideia do princípio, a gente tem que entender que ali também está no construto, ou seja, está construindo o restante dessa oração, dessa frase. Porque se eu coloquei em um princípio, será que o texto dá margem para isso? Sim. Era isso que Moisés queria trazer? Que a gente tem que entender que Gênesis, na verdade o Pentateuco, ele foi escrito com um teor apologético. E se a gente segue essa ideia de que foi Moisés que escreveu, será que a ideia dele era trazer exatamente esse ponto? Sabendo que o pessoal tinha muito conhecimento sobre a religião egípcia e também sobre as religiões mesopotâmicas? Será que era esse o intuito? Porque se você pega em um princípio o restante,
em um princípio, da ideia que existiram outros princípios. Criou Exato, Deus, a partir do nada ou não, os céus e a terra. Aí depois vem a discussão, né? Mas a terra era sem forma e vazia porque foi destruída ou porque Deus assim o criou? Mas aí é uma outra discussão. Mas em si muda, querendo ou não, uma colocação, o significado. Da mesma forma, João capítulo 1, versículo 1. E o verbo era Deus ou era um Deus? Aí a gente entra naquela regrinha do anatro, que tem tanto em português, quanto em hebraico, quanto em grego, que é o quê? A ausência do artigo. exato, exato. Rapaz, muito bom. Aqui agora são 11 horas em ponto. A gente começou às 22, falamos que seria 1 hora. E, rapaz, eu falo, você percebe, e a gente vai, eu aproveito mesmo. E a gente vai ainda aí daqui a pouco, né? Mas para não ficar muito tarde e para a gente deixar aqui o desejo, o sabor de quero mais das pessoas que nos acompanharam, os irmãos aí que nos acompanharam e que vai nos acompanhar ainda, porque a gente vai divulgar em outras plataformas, para suas considerações finais, seu conselho que você deixa para quem quer iniciar, porque é importante, é necessário. Você que é presbiteriano, eu conheço instituições presbiterianas, recomendo instituições presbiterianas. Eu observo que em muitas igrejas, instituições, no caso de estudo presbiteriano, algumas não têm na grade. Eu observo, grandes escolas presbiterianas não têm na grade hebraico e grego. Na Batista já se tem. Então, assim, eu costumo dizer, até estava falando com a minha esposa um tempo atrás, né? Na Assembleia de Deus, você consegue saber quando o camarada da Assembleia de Deus joga no começo, a paz do Senhor, Assembleia de Deus, é benção, né? Você vai na congregação, a paz de Deus, você já sabe, isso é congregação de Deus. Você vai na presbiteriana, né? Boa Paz e noite. graça, graça e paz, né? Mas assim, não é o cartão de identidade o cumprimento, mas você percebe quando ele, a primeira palavra antes de Cristo é Calvino. Aí você já é presbiteriano. Quando você vai na Batista, você não sabe. É Batista, o que, que é? Porque você não tem uma definição. A Igreja Batista ela se perdeu em termos de identidade. Eu falo isso abertamente. Você não sabe se presbiteriano de forma majoritária, calvinista e acabou. Não tem conversa. João Calvino. Na Assembleia de Deus, Jacó Armínios. Não tem possibilidade de Calvino entrar. Na Batista, você não sabe. Você vai, eu falo isso, você vai pregar na Igreja Batista, se você for falar sobre a doutrina da graça, os meios da graça, soteria, você não sabe se a igreja é batista, mas você não sabe se é arminiana, se é, se é calvinista, se é anabatista, você não sabe. É estranho, é difícil. Mas pelo menos nessa questão de grade, tem. Eu conheço muitos seminários batistas que têm grego e hebraico lá, e presbiterianos que não têm. Mas qual conselho, o professor Gustavo, você deixa para a gente aí? Quais são as suas considerações finais sobre... A gente não se aprofundou muito justamente para trazer essa conscientização. Na verdade, essa live é para trazer uma conscientização para que as pessoas estudem, aprendam, né? E é bonito você pregar, ler o texto, ó, mas o texto original é isso. As pessoas podem falar assim, claro, tem pessoas que não sabem ensinar aquilo que tem. Tem pessoas que têm muito conteúdo, mas não sabem transmitir, né? E eu ia até te fazer uma pergunta, talvez, em outra ocasião, se der tempo ainda, mas quais assim, palavras você deixaria para a gente e, e como você, eu sei que você tem, como você pode contribuir com essas pessoas que querem, né? Nós vamos disponibilizar aqui os contatos, se você nos permitir, é claro, para que as pessoas procurem o irmão, para ter esse diálogo, para os que desejam investir e tudo mais. O que você nos diz aí para quem vai iniciar ou deseja realmente, a partir de agora, aprender? Puxa, a vida toda eu nunca aprendi. Cara, eu vou aprender. Eu quero aprender, eu quero conhecer, eu quero saber mais. E o momento é agora. O que você poderia nos dizer sobre isso?
Primeiramente, sobre a questão de aprender a língua grega, hebraica, até mesmo aramaico, quero fazer merchan do meu curso, que ele é voltado apenas para o grego, mas eu vou deixar disponibilizado uma aula específica sobre hebraico e aramaico. Assim a pessoa vai conseguir aprender o grego por si só e várias outras questões, como história, filosofia, mitologia, tradução de textos antigos, porque eu não englobo só o grego koiné, eu englobo também o grego clássico, que é o grego anterior ao grego koiné, mas eu vou deixar lá em aulas opcionais um curso específico sobre hebraico e aramaico. Assim as pessoas vão poder estar adquirindo o curso. Depois o irmão deixar disponibilizado. E ficar também preso na questão exemplar dos puritanos. Tem um livro interessante que é Pregação Reformada, do Joe Bick, que ele vai dizer que os puritanos, eles ajoelhavam, oravam, e de um lado tinha a Bíblia hebraica e de outro um léxico. Enquanto eles oravam, eles paravam ali, lia, traduzia, entendia a palavra de Deus e continuava na sua devoção. Ou seja, a gente precisa ter determinação, sempre está fazendo. A ideia do gerúndio, está sempre numa ação contínua, orando, estudando, compreendendo a palavra. Tá difícil? É para todo mundo essa dificuldade. É para mim, é para o Dr. Carlos, é para qualquer cristão. Mas lembre-se, Deus deixou a sua revelação para nós. Essa revelação, ela não está presa em nenhuma igreja, em nenhum governo, em nada. Ela está disponibilizada de graça para você. Então aproveite. Como eu falei, é difícil? É difícil. Tá sem tempo? Todo mundo aqui está sem tempo. Mas a gente precisa dedicar pelo menos uns 10 minutinhos por dia para entender, compreender a clareza do texto. Não que o que está escrito, traduzido para o português, esteja errado. Não. Mas você pode entender de forma muito mais clara e ver realmente como que Deus ele foi tão grandioso, tão maravilhoso por meio do hebraico, aramaico e grego. Aquela ideia de sairmos da cabeça como representante de Adão e entrarmos dentro dessa representação de Cristo, você só vai ter uma clareza muito grande por meio do grego. Aí depois fica para uma próxima live, a gente trabalhar sobre isso. Com certeza. Professor Gustavo, olha, foi muito bom esse diálogo. Você viu que é bem leve. A minha proposta sempre não é trazer o conflito, é trazer, despertar o interesse. Infelizmente, algumas pessoas não têm interesse mesmo, nós sabemos. Isso é uma questão, acho que até cultural, e por isso que é um tabu, por isso que tem que ser rompido, tem que ser quebrado essa cultura adotada, né, do misticismo. O brasileiro é muito místico, né? Tudo tem uma simbologia mística, tudo tem algo fantasioso, né? E às vezes eu até falo, eu comento muita coisa e falo, acho que até demais, às vezes parece mais como um meio de fuga, né? Não de uma convicção. As pessoas, elas vão mais à igreja mais por conta de uma fuga da realidade. Puxa, existe essa realidade é difícil para mim, eu preciso encontrar um lugar para que eu possa me refugiar, ser uma fuga. Mas existem pessoas que realmente têm a consciência de que realmente é aquilo. É difícil, não é fácil, o mundo real não é uma fantasia, mas eu tenho consciência daquilo que eu creio. E eu estou ali porque a minha fé não está alicerçada nas coisas da terra, mas na pessoa de Cristo. Não são todos assim. Então, eu fico muito feliz. Por isso que eu digo, a minha ideia é sempre trazer essa conscientização. Eu incentivo a leitura. Às vezes eu brigo muito com a minha esposa, brigo no sentido correto do termo, a gente discute. Nesses dias mesmo ela vai falar, ela tá ouvindo aqui. Ela veio reclamar comigo, porque logo pela manhã eu peguei o celular e ela me levantou. Você não vai orar, não? Você entende? E a gente tem que ter esse período de oração, como você mesmo citou a referência do livro de Joel Bick,
que eu gosto bastante e que tem a teologia sistemática dele, para mim, vai, embora não está totalmente traduzida para o português, faltam 2 volumes, volume 3 e 4, mas para mim a teologia sistemática de Joel Bick vai ultrapassar, para mim, a principal, ainda é a principal, que é a de Bavinck, que é essa aqui que você vê, né? Mas eu acredito que a Joel Bick vai passar, porque você percebe a sensibilidade do camarada com relação ao trato com a palavra. É muito... Todos nós somos falhos, né? Todos nós somos, mas você percebe que existe uma sensibilidade. Deus deu pro cara. Deus deu pro cara. Deus deu pro cara. É uma coisa dele, é ele com Deus. Da mesma forma é comigo, com o irmão, com outras pessoas, né? Então, como eu sempre digo, eu busco sempre trazer esse incentivo. Por isso que nós fazemos a live. As pessoas assistem, elas se despertam, elas se conscientizam daquilo e chegam a uma conclusão de que, puxa, eu preciso, eu tenho uma obrigação, né? Eu tenho uma obrigação. E espero que não fique somente nessa live, vamos ter outros assuntos, a gente está começando aí. Espero contar muito com o irmão, naquilo que o irmão tem de conteúdo. Da mesma forma que o Betel, onde o irmão atua, a Stack Ref, o irmão tem as portas abertas. A gente vai organizar novos eventos e vamos fazer o convite para você estar conosco. Vamos abençoá-lo nisso também. E é isso. Levar acesso às pessoas. As pessoas precisam de acesso, mas não somente isso. Precisam se despertar. E a gente faz com que as pessoas, ao despertarem, aproveitem o acesso que a gente fornece. E é isso que você faz, com o conhecimento que você tem, é isso que todos nós fazemos com aquilo que a gente pode contribuir. Então eu fico muito agradecido, tarde da noite, você disponibilizar 1 hora para nos falar um pouco, porque a gente não falou nada aqui, a gente só aguçou, né? E numa outra oportunidade nós vamos mais adiante, e espero em breve a gente estar visitando lá o Ibetel, tomar um café, né, para a gente nos vermos lá e abraçar todos. E as portas estão sempre abertas. Aí, sempre que precisar da gente também, a gente está sempre à disposição. É sempre uma satisfação poder servi-la aqui. Muito obrigado pelo convite, Dr. Carlos Oliveira. Pode deixar que mês que vem eu vou estar adquirindo um curso do irmão. Já está reservado já no início do mês. E a gente marca, sim, um encontro lá no Ibetel ou qualquer outro lugar, desde que a gente esteja disponível no dia, tranquilo. E pode ter certeza que a gente pode marcar várias e várias lives, que é muito gostoso. Conversar sobre a palavra de Deus, conversar sobre o conteúdo é muito bom. E uma coisa importante para a gente encerrar. Você citou vários livros aí, vários autores, não tem todos, alguns eu tenho, não tenho todos esses. Um livro de grego ou aramaico, um livro de hebraico que você cita para a gente aí hoje. Você compra esse de hebraico e esse de grego. Cite 2. De hebraico, eu cito Noções do Hebraico Bíblico, do Paulo Mendes. De grego, tem Noções do Grego Bíblico, Sim. do Johannes, que é muito bom, Johannes Terry. É. Eu poderia também citar o Aprenda... Tem esse? Tenho. Rapaz, agora onde que ele está, eu não sei. Mas eu tenho, sim. Eu tenho ele. É ele com Stélio Rega, né? Isso. Johannes, eu tenho ele sim, cara. Mas eu não sei. Que é um tá aqui. laranjinha avermelhado. Tá aqui. Agora, pra me tirar não dá, não tá lá em cima, mas tá ali. Enfim. É muito bom. Eu poderia citar também Aprenda o Grego do Novo Testamento, do John Dobson. É muito bom aquela gramática, é pela CPAD. E de aramaico, a gente tem uma gramática do professor Reginaldo de Araújo. Deixa eu ver se eu acho aqui o nome completo, só um momento. Que inclusive o irmão tem PDF, né? Enviou para mim? Tem algumas obras em PDF tem. Eu tenho ele aqui também, em PDF aqui, ó. É Gramática do Aramaico Bíblico, Reginaldo Gomes de Araújo. Muito
boa essa gramática. Ele é professor da USP. Muito bom. Então tá aí. As 3 recomendações. Quem nos assistiu, quem vai nos assistir, adquira. Nós temos a nossa livraria também, mas nós não temos essas obras disponíveis ainda, mas a gente vai ter. Ainda. Né? E é isso aí. Satisfação imensa, professor Gustavo, com as nossas orações. Contamos também com as orações aí dos irmãos. E é uma satisfação imensa. Espero que quem nos assistiu, os irmãos que nos assistiram, possam aproveitar o máximo, divulgar bastante. Nós vamos deixar aqui depois, nas informações, para a gente encerrar todos os contatos. O professor Gustavo vai mandar para nós o Gustavo. Estou com um problema no meu WhatsApp, mas você manda aqui pelo Instagram mesmo as suas informações, como as pessoas podem chegar até você, para a gente colocar aqui, e não somente aqui no Instagram, mas também no nosso canal no YouTube. Vai estar lá esse vídeo, e quem puder se inscrever e seguir, tanto o meu como também do professor Gustavo no Instagram, esteja à vontade e conte conosco sempre. Professor Gustavo, muito obrigado, satisfação imensa, uma ótima noite, e precisando, estamos aqui à disposição. Forte abraço. Tá aí, irmãos, encerramos a live e, como eu disse, você que acompanhou do início ao final, pegou alguns trechos apenas, assista novamente, vai estar aqui disponibilizado no nosso Instagram, vai estar disponível também no nosso canal no YouTube, e vou também deixar aqui o contato com o professor Gustavo, para que você que deseja aprender, ter esse acesso, e aproveitar essa oportunidade e, ao entrar em contato com o professor Gustavo, possa adquirir o curso e aprender as línguas de fato do texto bíblico, tanto o hebraico, como o aramaico e o grego. Forte abraço a você que nos acompanhou, uma ótima noite e até a próxima. Tchau, tchau.